Bom dia, professor. Finalização da preparação para o jogo contra a Aparecidense. E a gente sabe que é um momento também de recuperação do Caxias dentro do campeonato. A falta de vitórias até pode prejudicar num primeiro momento. Em cima disso, como é que tem sido os trabalhos, já que você teve uma semana até para conhecer melhor o grupo, né? Bom dia. Realmente essa semana de trabalho foi muito proveitosa. Nós conseguimos atacar praticamente todas as fases do jogo, né, que nós gostaríamos, né? Trabalhamos bastante organização defensiva, parte ofensiva, obviamente também trabalhamos muito, as transições, que é algo que a gente precisa ter tempo de trabalho, porque desgasta muito o jogador quando você coloca o atleta para fazer muitas acelerações no treino. E a bola parada, que é um ponto que a gente está focando muito, tendo muita atenção para tentar não sofrer mais esses gols de bola parada. Então a semana foi muito boa nesse sentido, uma dedicação muito grande dos atletas, isso é muito importante. A gente percebe assim, a todo momento, os jogadores tentando entender cada vez mais a maneira que a gente trabalha, a forma que a gente está colocando as ideias. E é claro que a sequência de jogos sem vitória, ela gera uma ansiedade que é natural. Então a gente também trabalhou muito esse lado mental, o lado psicológico dos nossos atletas. Dentro do treinamento, né, a gente trabalhou algumas variações de treino onde a gente cria, né, os desequilíbrios mentais, né, que é a questão de você criar situações do treinamento onde o time está ganhando, onde o time está perdendo e ele tem que jogar contra a pressão de tempo. Isso foi muito importante também, onde a gente sinalizou para eles como se comportar dentro de cada momento do jogo, porque algo que foi positivo no jogo contra o Remo, que nós demos parabéns para os atletas e também fortalecemos, foi essa questão de você sofrer os gols e continuar equilibrado mentalmente dentro de campo. Então a gente trabalhou isso para manter isso aí, que é importante também. Professor, e agora esse jogo contra a Aparecidense, que é um confronto direto, né, duas equipes que estão ali na parte de baixo da tabela, o que foi estudado dessa equipe, o que dá para esperar desse adversário para a partida de amanhã? Eu joguei contra a Aparecidense já no campeonato, a gente conhece bastante o elenco deles, acho que com a mudança de treinador, obviamente gera uma desvantagem para o Caxias nesse sentido, porque automaticamente a Aparecidense viu o nosso primeiro jogo contra o Remo, viu alguns padrões da nossa equipe, a gente enfrenta uma equipe onde a gente pega um treinador novo. Então fica difícil de você saber se ele vai tentar espelhar o nosso jogo, se ele vai mudar o sistema, se ele vai colocar a ideia que ele tinha no Londrina. Então nós trabalhamos a análise do nosso adversário, obviamente em cima dos atletas da Aparecidense, em cima das características de cada jogador e também um pouco em cima do time do Ávila, do Londrina também, né, que ele trabalhou no início da temporada. Então conseguimos ali mostrar como se comportou o sistema de jogo do Ávila na questão de jogar com linha de 5, com linha de 4, mas naturalmente o foco maior em cima das características do time da Aparecidense, que tem dois laterais que apoiam muito, que tem bons cruzamentos, um time que chega muito no terço final e termina as jogadas com cruzamento, e variação de jogo por zona central com o Robert, né, que é um meia com muita qualidade, né, o Igor é um atacante que flutua bem também. Então a gente sabe que é importante proteger essa zona central do jogo da Aparecidense, proteger bem o jogo construído pelo camisa 10 deles e automaticamente bloquear muito o jogo de lado apoiado com os dois laterais. Em relação ao time do Caxias, Thiago, o que você já definiu? Vai manter o esquema com a formação de 3 zagueiros? Porque agora você também conta com alguns reforços. Em cima disso também, a gente sabe que uns estão há algum tempo sem jogar, outros estão no melhor ritmo. Algum deles tem possibilidade, inclusive, de iniciar o jogo de amanhã? Bom, nessa semana eu consegui oportunizar de trabalhar os dois sistemas de jogo, né? Obviamente já está definido na minha cabeça como nós vamos jogar, mas também até para não dar arma para o nosso inimigo, né? A gente segura essa informação, mas eu pude trabalhar o 4-2-3-1, 4-3-3, a variação com a linha de 4. A gente trabalhou isso com a volta do Bastos, a gente ganha ele como um meia nessa função. Então ele treinou muito bem jogando num 4-2-3-1, como meio um pouco mais solto e 2 volantes dando sustentação por trás. E também trabalhamos a manutenção do sistema, treinamos mais um pouco a questão do 3-4-3, porque o Remo jogava com 3 zagueiros e era importante naquele momento a gente espelhar o sistema para também criar uma dificuldade em cima do Remo de construir contra o nosso time aqui. E deu certo, porém a gente acabou nesse jogo, como a gente conversou, né, pós-jogo,
pecando em alguns detalhes da partida, deixando o Remo sair na frente naquele gol de escanteio, que aí muda toda a característica da estratégia que a gente tinha no jogo. Então, nesse jogo contra a Aparecidense, a semana foi boa, pude trabalhar nessas duas variações. Os reforços, nós estamos, junto com a direção, buscando contratar jogadores que estão jogando, né, que estão com ritmo de jogo, para exatamente, se dentro do meu entendimento, o jogador que chega já tiver condições de entrar no jogo, ele está apto para entrar. Então esse é outro ponto importante, né? Todas as contratações elas estão chegando, treinando, já se mostrando fisicamente bem preparados para entrar no jogo, para sair jogando em qualquer momento. Você destacou também a parte mental que está sendo trabalhada nos treinamentos, né? Para também lidar com um placar negativo ou com o tempo de jogo restante, e também a questão do Caxias na tabela, como é que se trabalha com o jogador, sabendo que o Caxias está numa condição difícil, que tem que fazer agora uma boa campanha com esses jogos restantes. O ponto importante nessa situação que você falou é a gente conseguir trazer todo o foco para o próximo jogo. E é algo que eu tenho feito com os atletas aqui, junto com toda a comissão, é a gente focar na próxima partida. A gente não olhar nesse momento para a situação de tabela ou começar a fazer cálculos que nós temos que ganhar o X número de jogos, que nós precisamos do X número de pontos nas próximas 4, 5 partidas, não. O foco é sempre no próximo jogo, porque nós precisamos resolver um problema de cada vez. E o problema agora é a Aparecidense, fazer os 3 pontos num confronto direto, e é muito importante todos os atletas e todo mundo que está dentro do trabalho ter esse entendimento. Não tem planejamento de 4, 5, 6, 7 jogos, 9 jogos, não. Existe só um foco, que é buscar 3 pontos, e aí depois disso a gente começa a pensar na próxima partida, nas estratégias do próximo jogo, né, se vai ter jogador A, B ou C à disposição para a partida. Então, isso a gente conseguiu fazer muito bem. Acredito que essa semana, dentro desse contexto de entendimento disso que a gente está falando aqui, o nosso grupo mostrou uma resposta muito boa. Então, está todo mundo muito focado em cima da próxima partida. E um dos trabalhos que a gente até comentou recentemente, Deus, aqui, que vai ser importante, é a questão do número de gols sofridos do Caxias, estancar essa sangria que vem acontecendo durante a temporada toda, né? E não é fácil, até pelo pouco tempo. Em cima disso, além da questão da bola parada, em termos de posicionamento, de encaixe, de marcação também, como é que você trabalhou essa semana? Sim, nós conversamos muito sobre essa questão, né, de diminuir os gols sofridos. Falamos bastante sobre, já como eu disse na outra pergunta, sobre a característica da Aparecidense. Então, criamos aí bastante trabalho de finalização, onde depois a gente também fazia finalizações com enfrentamentos, para exatamente os zagueiros trabalharem esses encaixes de área junto com os laterais. Acho que um ponto muito importante sempre é não ficar só em cima da questão dos zagueiros e dos laterais quando se fala em gols sofridos, porque eu costumo dizer que o nosso primeiro defensor é o centroavante. Então, se a gente consegue iniciar uma boa marcação com nossos atacantes e o nosso centroavante, e automaticamente com os nossos volantes e o nosso meio, a gente consegue ocupar um pouco mais uma zona central e dificultar a construção do adversário. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento, porque às vezes está sofrendo muito gol, culpa do zagueiro, culpa do goleiro, culpa do lateral, não. É um sistema todo. O jogo de futebol ele é muito complexo, e às vezes a gente inicia uma marcação com o centroavante, e ele direcionando a bola para o lado que a gente quer que ele direcione, já cria uma dificuldade para o adversário construir o jogo, para chegar no nosso terço final. Então eu trabalhei muito em cima disso, em a gente ter os 11 jogadores dentro de campo trabalhando a organização defensiva. Então a gente vai, obviamente, tentar marcar a Aparecidense em cima, no bloco alto, e naturalmente, quando a Aparecidense conseguir entrar no nosso campo, que isso vai acontecer, faz parte do jogo, a gente iniciar essa marcação com mais jogadores, a gente ter mais jogadores posicionados numa disputa de segunda bola, nosso time está um pouco mais próximo para exatamente quando toma um drible você ter uma cobertura. Então trabalhamos bastante esses encaixes de marcação e principalmente estar um pouquinho mais perto quando tem um cruzamento, quando tem um chute, quando tem um acabamento na fase defensiva. Fechou.